Você já parou para pensar que quanto mais dados coletamos na nossa rotina, mais perdemos a capacidade de apenas senti-la? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em alguns segundos de um story. Estamos em clima natalino, caso você não esteja me assistindo e apenas ouvindo no Spotify, saiba que tem vídeo disponível, então estou em um cenário com uma árvore de Natal, tomando meu café da manhã agora às 8 da manhã. E já tivemos episódios muito interessantes sobre esse clima de fim de ano e de planejamento do ano seguinte. Por que começar a se planejar um pouco mais cedo? Como fazer esse planejamento e por que talvez não seguir essa ideia de resoluções de ano novo. E até, no último episódio, falamos sobre os meus erros e acertos de 2024, para você pensar e analisar na sua rotina também o que deu certo, o que não deu certo. E a partir dessa análise, a gente também pôde perceber por que essas resoluções de ano novo não são a melhor solução para você criar o seu melhor 2025, por exemplo. E no episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre acompanhamento, monitoramento. Nesse mundo de rotinas, de planejamento, nessa temporada agora de planners de ano novo, de desenvolver essa nossa nova rotina, uma palavrinha, na verdade uma ferramenta nos acompanha muito, que são os monitoramentos de hábito, os habit trackers. E eu sempre fui muito fã de monitorar minha rotina. Monitorar os hábitos que eu tô fazendo no meu Notion ou em um planner, ter um aplicativo de, sei lá, beber água e monitorar se eu tô conseguindo ou não. Ter no meu Google Agenda os insights, não sei se vocês usam essa ferramenta do Google Agenda, mas que permite com que você veja quanto tempo que você tá gastando em reuniões, em cada projeto, e monitorar o meu tempo gasto ou alocado em projetos e tarefas. Eu, inclusive, entrei nesse mundo do planejamento por um aplicativo que eu não uso faz muito tempo, mas que você colocava todos os seus hábitos ou rituais diários, ou algumas coisas semanais, né, com uma recorrência, e você podia dar check, né, e marcando feito ou não feito, para no final do dia, da semana, do mês, do ano, você conseguir visualizar os dados da sua rotina. Mas há alguns episódios eu venho falando sobre essa necessidade de monitorar tanto assim, ter tantos dados da nossa rotina. Será que é isso que vai levar a gente para essa rotina perfeita? Ou acaba distanciando ou até criando uma relação nada saudável? E eu aviso, essa conversa de hoje talvez incomode você, que, como eu, é obcecada por métricas e confia muito mais em dados objetivos do que na nossa intuição. A gente vai falar hoje um pouco sobre essa alta performance, o mercado de produtos de alta performance e de que forma que a gente acaba aplicando uma lógica bastante empresarial, bastante, não sei a palavra, acho que a gente pode usar empresarial, tá? Vamos ver se vocês entendem ao longo do meu raciocínio aqui. De que forma que a gente vem aplicando essa lógica para nossa vida pessoal também. Semana passada, antes de eu ter a ideia de gravar esse episódio, esse tema, eu tava em um encontro com as sócias do clube. Pra quem não conhece, existe esse conteúdo maravilhoso, de graça para todas vocês, que é o podcast Em Busca da Rotina Perfeita. Crio conteúdo no meu Instagram, também aberto, mas eu tenho uma plataforma paga por assinatura. E por lá a gente tem uma biblioteca com diversas aulas, então todo o referencial teórico de tudo que eu falo aqui é muito bem desenvolvido lá. E um banco de todas as ferramentas, templates, workshops. E além disso, a gente tem encontros mensais ao vivo. Em um desses encontros, uma das sócias, que inclusive a gente ficou super próxima e ela tem tido ótimos resultados com a nossa metodologia, ela comentou no encontro sobre o que fazer com a quantidade de dados que ela estava coletando da rotina dela. Ela, talvez assim como eu, gosta muito de monitorar e de ter as métricas. E enquanto para muitas pessoas é difícil, né? Para muitas pessoas é difícil manter o hábito de abrir o seu Notion todo dia para dar o check, ou ter o seu monitoramento de hábitos e dando um check também físico, ou então marcando no seu Google Agenda as horas, né? Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de se lembrar de fazer esse check-in, né? Mas, por outro lado, algumas pessoas gostam e até sentem um prazer, sentem um controle em acumular essas informações e buscam smartwatches para você monitorar o seu sono, tem vários aplicativos, pagos ou não, páginas e páginas, né, do Notion. E isso é muito normal. Acredito que pelo menos algumas de vocês que estão me assistindo
monitora os dados de alguma forma. Os smartwatches de monitoramento de sono são super clássicos. E às vezes até para atividade física também, né? Monitorar o seu pace, monitorar quantos quilômetros você correu, ou até quantos passos você dá no dia. Você tem que cumprir a sua meta de, sei lá, 5.000 passos por dia. Eu não tô mais presente nesse mundo da corrida, mas eu sei que está em alta. Nunca vi tantos maratonistas na minha vida. Acho isso incrível, mas admiro de longe. Mas o que será que a gente faz com todos esses dados? A partir do momento que você começa a acumular o seu score da noite de sono, o que você faz com isso? A partir do momento que você monitora os seus hábitos, o que você faz com isso? A partir do momento que você tem muito bem documentado as horas alocadas em projetos, reuniões, tarefas, o que você faz com isso? Será que a gente se torna uma acumuladora de métricas? Ou isso realmente acaba beneficiando a nossa busca por essa rotina perfeita? E esse episódio, ele continua em tema natalino, porque uma vez que a gente faz um planejamento, a gente precisa pensar em como acompanhar. Qualquer projeto precisa de um acompanhamento. Em algumas metodologias de gestão de projetos, a gente pode falar nas milestones, que são esses marcos, né, que podem acontecer. Tem várias metodologias que prevêem um momento de revisão do que aconteceu, para ir ajustando, né, realinhando para o próximo ciclo. Então, depois que a gente pensa nessa nossa rotina, desenvolve os nossos projetos, ou então os hábitos que a gente quer adquirir, como que a gente vai acompanhá-los em 2025? Será que vai ser monitorando tudo? E para compartilhar essa reflexão com vocês, eu fiquei pensando na minha própria rotina. Eu falei aqui algumas vezes, né? Já fui muito fã do meu smartwatch. Por muito tempo no meu Instagram, todo dia de manhã eu compartilhava quase que um relatório do dia, falando como que foi a minha noite do dia anterior. E uma vez, inclusive, uma amiga minha estava num grupo do Instagram, eu acho, de amigas. E uma dessas outras amigas tirou um print do meu story falando sobre a minha noite de sono e falando: meu Deus, que horror, morro de inveja dessa noite de sono, porque a minha noite de sono tinha um score muito alto, sei lá, tipo 97, era uma coisa assim, top 5% dos usuários do smartwatch. Mas sei lá, eu durmo bem, nunca tive também um problema de insônia, nunca tive nenhuma questão com isso. Mas sim, eu já monitorei muito o meu sono, a quantidade de água que eu tomo no dia. Quando comprei o meu smartwatch, ficava super animada, porque ele vibrava toda vez que eu ficava muito tempo sem me mexer, falando, tipo, alongue-se. Daqui a pouco só faltava ele falar, tipo, respira, tem que comer, tem que fazer uma caminhada, tem que conversar com alguém. Tipo, como se eu tivesse perdido a capacidade de perceber os sinais do meu corpo. E percebam, não quer dizer que tá errado. Se a gente precisa beber água, precisa manter um nível de hidratação saudável e a gente não lembra, tá tudo bem, tem um aplicativo que faz a gente lembrar. Mas será que isso tá te dando uma sensação de produtividade meio vazia? Será que isso realmente tá te fazendo bem? Será que isso tá fazendo com que você não consiga mais perceber os sinais do seu corpo? E em uma outra conversa ontem com uma outra sócia do clube, a gente tava falando um pouco sobre isso, eu tava conversando com ela sobre esse episódio. E falei que a sensação que eu tinha é que eu tava delegando, tipo, funções vitais do meu corpo pra uma plataforma. E eu não tava mais me sentindo bem com isso. É como se eu acordasse e antes de parar pra pensar, ou antes de sentir, né? Não é nem um pensamento racional. Antes de sentir se eu tava descansada, se eu tive uma boa noite de sono, eu já pegava meu celular pra avaliar o score. E sei lá, às vezes eu poderia ter tido uma boa noite de sono, mas só por olhar que na verdade o meu score não tava tão alto assim, eu poderia ficar me sentindo cansada. Enquanto eu tava estudando pra esse episódio, eu li uma matéria da revista Gama, que inclusive tem matérias ótimas, excelentes, falando que a busca pelo sono perfeito acabava gerando muito mais ansiedade e, para algumas pessoas, a própria insônia. Então, esse processo de se cobrar por ter a melhor noite de sono possível fazia com que algumas pessoas, né, ao se deitar, ao tentar dormir, na verdade, ficassem tão ansiosas por conseguir ter uma boa noite de sono que isso fosse o próprio obstáculo para ter essa noite de sono. Espero não ter sido confusa aqui, mas acho que ficou claro. E tinha um relato de uma
uma mulher que monitorava o sono por um desses relógios e o score dela era super baixo, sei lá, 60. Não lembro, tá? Tô chutando. Mas tinha um score super baixo e ela começou a ficar muito preocupada com isso. Meu Deus, o meu score. E buscou o médico, fez todo o exame de... Eu não sei como funciona, né? Mas às vezes tem que dormir numa clínica pra eles monitorarem respiração, sei lá. E aí são aparelhos bem precisos. Fazendo a pesquisa pra esse episódio, eu também tentei entender a precisão desses aparelhos, né? Principalmente de monitorar o sono. E são aparelhos que têm um nível de precisão bem ok, assim. Tipo, em diversas pesquisas, mais ou menos 70% de confiança, enfim. Mas ao final dessa noite de sono nessa clínica, o resultado, o veredito, era de que ela tava tendo uma boa noite de sono, dormiu super bem, não acordou à noite, teve, sei lá, as quantidades diferentes de estágios do sono muito adequadas, e ela ficou indignada, porque ela falou, não, o meu smartwatch, meu relógio tá falando que eu dormi mal, e questionando, tipo, que loucura, né? Como que... Será que a gente tá chegando nesse ponto? Será que a gente vai confiar talvez mais nesses dados do que no nosso próprio sentir? E falar sobre dados me lembra muito esse olhar mais empresarial. No mundo dos negócios, muitas pessoas falam que são data-driven, tipo, eu preciso de dados para tomar decisões, e eu super apoio essa ideia. Eu tento, mesmo pro meu negócio, que é um negócio muito pequeno, ter uma análise de dados e não tomar todas as decisões a partir das minhas intuições, né? Tipo, você não vai tocar um negócio 100% a partir da sua intuição. A intuição pode ser interessante, talvez você esteja enxergando algo um pouco além, mas ter dados e analisar esses dados para tomar boas decisões é extremamente importante. Mas será que essa lógica data-driven deveria se aplicar à nossa vida pessoal? Ou a gente está gerando mais e mais e mais informações do que a nossa cabeça é capaz de processar e se sobrecarregando, gerando uma exaustão mental? Porque, sei lá, numa empresa você tem um time, você tem uma equipe, você tem 10 pessoas olhando para esses dados. E na sua rotina? Tipo, você vai alocar tanto tempo assim para ficar analisando e ajustando, melhorando para atingir essa alta performance? Não sei. Eu tenho deixado essa visão um pouco em 2024. Em 2025 eu quero propor uma coisa um pouco diferente para minha rotina e sempre nesse episódio a gente fala sobre isso, sobre a minha própria rotina, a minha experiência com a minha rotina, para que você possa pensar na sua rotina também. Que é, inclusive, uma diferença de dentro do clube. Dentro do clube eu sou uma professora. Dentro do clube eu tô entregando os meus anos de pesquisa, de conhecimento, o que eu venho estudando, para que vocês tenham uma base muito sólida para poder desenvolver a melhor rotina possível para vocês. Agora, aqui no podcast, eu tô contando da minha vida, eu tô contando o que aconteceu ontem, que eu não tive ainda tempo, por mais que eu tenha pesquisado, sempre trago muitos dados e pesquisas para vocês, são coisas muito do momento, e eu espero que vocês entendam essa diferença. Inclusive, aproveitando o gancho, hoje, segunda-feira, dia 25, né? Se eu não me engano, estamos a um dia do nosso encontro ao vivo. Amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite, eu vou encontrar vocês ao vivo para dar uma mega super aula secreta sobre chega de resoluções de ano novo, no more resolutions, pra gente planejar juntas 2025. Para que seja, sim, o melhor ano da sua vida, eu vou pelo menos fazer com que a gente aumente as chances desse ser um bom ano, para que a gente deixe algumas coisas em 2024, a gente passou por 2024, sobrevivemos, mas o ano que vem eu espero que a gente consiga viver um pouco mais de verdade. E caso você queira participar desse encontro ao vivo, é só você clicar no link aqui na descrição e não se esqueça de entrar no nosso grupo de convidadas, das minhas convidadas, porque a gente tem um limite de vagas, né, dentro da plataforma que a gente faz a nossa aula e o link vai ser enviado por lá, então é importante que você esteja bem ligeira. E qual que é a minha sugestão? O que será que a gente pode pensar de diferente? Sim, eu quero continuar monitorando algumas coisas. Alguns dados, eles são importantes. Eu, por exemplo, não abro mão. Tem um workshop dentro do clube que a gente faz uma análise de carga horária e consegue entender exatamente quais são as minhas tarefas recorrentes, quais são as grandes áreas da minha vida e quanto de tempo objetivo mesmo, elas exigem de mim. Então, por exemplo, eu trabalho um contrato de 40 horas semanais. Eu tenho as minhas tarefas de casa e se eu for destrinchar tudo que eu tenho que fazer, isso vai resultar em, sei lá, 5, 8 horas semanais. Eu faço atividade física todos os dias 1 hora, mais 5 horas. A gente pode considerar ou não os deslocamentos, enfim. Esse tipo de análise bem objetiva eu considero super importante.
Não abro mão de jeito nenhum disso. Para, inclusive, a gente ter um olhar objetivo sobre quanto tempo que realmente eu tenho. E para que a gente não se cobre de, por exemplo, tirar um projeto do papel que eu nem tenho tempo para fazer isso, né? Então, antes da gente partir para execução, é importante entender o nosso ponto de partida. Em relação ao monitoramento de hábitos, hoje acredito que apenas um aspecto da minha rotina eu queira monitorar, que é a minha frequência no meu jiu-jitsu, na minha atividade física. Eu não preciso monitorar porque eu sinto que já virou algo que me proporciona um prazer. Eu intrinsecamente me sinto motivada. Não busco, por exemplo, a minha graduação, a minha mudança de faixa, sei lá. Mas, mesmo assim, é algo que a gente tem, né, no jiu-jitsu, a nossa ficha, e acaba virando um monitoramento, né? Porque você tem a ficha com todos os meses e os dias do mês, e você vai marcando as aulas que você participa, né? Para que você possa, pelo menos na faixa que eu tô agora, eu comecei agora, tá? Meu jiu-jitsu. Então eu tô na faixa branca, sem nenhum grau. Então quando eu chegar em 45 aulas, eu acho que ganho um grau, um negócio assim. Então isso daí eu acho legal de monitorar. Isso daí eu acho que tá tudo bem. Mas agora, beber água, não sei se eu quero ficar monitorando por um aplicativo. Acordar cedo, não sei se eu quero monitorar por um aplicativo. A minha qualidade de sono, não sei se eu quero monitorar por um aplicativo. E como que eu pretendo fazer isso para 2025? Não quer dizer que eu não vá analisar. É muito importante a gente analisar o que aconteceu. Mas eu quero propor uma visão um pouquinho mais reflexiva, talvez, do que data-driven, que é por um diário de bordo. Caso você seja de humanas, você já deve ter ouvido falar do diário de bordo. Se você é psicóloga, formada em psicologia, com certeza já ouviu falar do diário de bordo. É um diário. Ponto. Simples, um diário. Eu estava na semana retrasada, em um evento em que conheci ninguém mais, ninguém menos do que Tamara Klink. Para quem não sabe, é uma velejadora, uma mulher absurdamente incrível, que eu fiquei, assim, embasbacada com as histórias que ela contou. E ela, durante toda a vida, teve o hábito de fazer os diários, né, de ter. E ela, durante toda a vida, cultivou esse hábito de escrever nos seus diários. Se eu não me engano, na história dela, né, que eu já conheci um pouco da história dela, ela comprou o primeiro veleiro, eu acho que é veleiro, tá? Eu não sou muito desse mundo dos barcos, mas ela comprou esse primeiro barco na Noruega. Ela velejou por 1000 milhas, chegando na França. A segunda expedição dela, o segundo grande projeto dela foi ir da França até o Brasil. Tipo, vocês entendem, né? Essa travessia bem simples. E ela acaba de voltar de um outro projeto, uma outra expedição de invernagem absurda, assim. E nesse encontro, nessa conversa, a mãe dela tava junto e a mãe dela falou que a única coisa que ela realmente cobrava e não abria mão de jeito nenhum na criação das filhas era que elas escrevessem os seus diários, para que elas pudessem documentar o que elas estavam vivendo, porque quando a gente vive algo muito maravilhoso, a gente tem a sensação de que a gente vai se lembrar disso pro resto da vida, de tão maravilhoso que foi. Mas muitas vezes, eu acho que, sei lá, em 99% dos casos, essas memórias vão se esquecendo, né? Algumas coisas a gente lembra, algumas coisas a gente acaba distorcendo, né? No decorrer dos anos, guardando essa memória de uma outra forma. E retomar esses diários é uma forma da gente escrever a nossa própria história. Eu fiquei tão inspirada por esse depoimento das duas. Inclusive, comprei o último livro dela, recomendo muito. Se chama Nós. Posso deixar o link aqui embaixo. O link do Instagram dela, da Tamara. E fiquei com muita vontade de cultivar os meus diários. Então, para 2025, talvez seja uma tentativa. Não será fácil para mim, porque eu não sou uma pessoa da escrita, eu não sou uma pessoa que se expressa muito bem, eu tenho esse costume de fazer diários. Eu sou uma pessoa que tem muito mais facilidade com os dados. Então, tipo, me pede para monitorar milimetricamente todos os passos de uma rotina e eu vou adorar fazer isso, vou me sentir no controle e vou sentir que eu estou sendo muito produtiva em busca da minha alta performance. Mas a minha proposta para o ano que vem é deixar isso um pouco de lado, deixar isso em 2024 e desenvolver um pouco melhor essa minha capacidade de reflexão, essa minha capacidade de sentir e perceber os meus sinais
do meu corpo, sabe? Conseguir avaliar se eu tive uma boa noite de sono, os meus próprios sonhos, as minhas emoções, como que eu estou reagindo a situações de estresse, por exemplo. Quando a gente monitora, sei lá, eu monitoro muito a minha carga horária de trabalho, porque eu tenho essa tendência a trabalhar um pouco mais do que o que eu considero como saudável. Então eu tento me manter nas minhas 40 horas semanais. E monitorar isso é muito importante pra mim, é muito importante para que eu não ultrapasse, né, que eu tenha uma visão objetiva. Mas muitas vezes essa 1 hora, sei lá, em uma reunião emocionalmente densa, vai significar muito mais desgaste do que 1 hora preenchendo uma planilha que eu tô acostumada e faço isso com o pé nas costas. Então até às vezes os dados não têm a sensibilidade que a gente precisa. Às vezes eu, sei lá, aloco gasto, invisto, não sei, né, 1 hora em um projeto, mas que exige tanto de mim que ele talvez deveria valer como 3 horas. E só analisando de uma forma um pouco mais sensível, que eu talvez consiga monitorar da forma como eu comecei a perceber que seria importante para minha própria rotina. Bom, então de exercício pra gente começar juntas, eu vou começar nessa segunda. Então hoje, caso você esteja assistindo esse episódio na segunda, dia 25, ou, né, caso você esteja assistindo mais pra frente, você pode começar quando você quiser. Lembre-se que você não precisa esperar uma segunda-feira para começar, mas que existe uma mudança de ciclo, que a gente já falou em um outro episódio desse podcast, que é muito importante, que a gente ganha uma motivação extra do além por mudar os ciclos. E isso tem um efeito real, tem muitas pesquisas que falam sobre esse Fresh Start Effect. E vamos começar o nosso diário de bordo. O que a gente vai escrever? Pode ser livre, a gente não precisa seguir um ritual de morning pages, mas existe essa possibilidade de começar o dia com as 3 páginas matinais. É uma metodologia que muitas pessoas usam. Eu já testei, não foi pra frente, mas me parece muito interessante. Ou então pode ser um mais livre. Eu não vou me cobrar de escrever 3 páginas, porque parece que 3 páginas é muito pouco, mas eu demorava 15 minutos para escrever as minhas 3 páginas, no mínimo 15 minutos. Então eu vou ter um caderninho, uma cadernetinha que vai ficar na minha cama mesmo, né, na minha mesa de cabeceira, e anotar livremente. Talvez 2 linhas em um dia, talvez 1 página em outro dia, talvez 2 páginas em algum outro dia. E eu conto pra vocês como que tá sendo essa minha nova experiência. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero que esse episódio tenha trazido um pouco de um olhar diferente para o que a gente está acostumado em relação a essa alta performance, esse monitoramento e dados, enfim. E que te ajude também a pensar em como fazer com que em 2025 você tenha uma rotina que realmente te satisfaça. E que não seja uma busca por uma produtividade vazia, exaustiva, que muitas vezes essa busca por essa rotina perfeita, de uma forma errada, né? Pode gerar muito mais sobrecarga mental do que desafogar essa correria do dia a dia. Eu te espero na próxima segunda e não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se você faz algum tipo de monitoramento de hábitos ou se você quer começar a fazer esse diário de bordo junto comigo. E eu espero que você tenha uma ótima semana. Tchau, tchau!